Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A Pai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos começando o material da Escala Espírita, que vai se estender até o final deste capítulo, tá? E temos aqui conosco para fazer o estudo Guilhermina. Que bom que estamos juntos de novo, vamos juntos. Alessandra. Gratidão, Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em vocês. E Marcelo Aranda. Energias, vibrações curativas para todos e todas e todos. Eu abreviei um pouco a apresentação, porque nós vamos fazer um estudo que não é uma pergunta, é uma dissertação preliminar de abertura do estudo da Escala Espírita. Só que sem essa observação preliminar, nós não vamos conseguir dar um passo adiante. Nós dividimos o material em mais ou menos duas partes, tá? O primeiro grande parágrafo vai ficar ao encargo de Alessandra. Vamos começar então a leitura? Vamos lá. Observações preliminares da Escala Espírita. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou, ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista sob o qual se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, interrogados sobre este ponto, é natural que os espíritos hajam divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha maiores inconvenientes. Entretanto, alguns se agarraram a essa contradição aparente, sem refletirem que os espíritos não ligam a menor importância ao que é meramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Ajuntemos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, assim como sucede entre os homens, há os muito ignorantes. De modo que nunca será demais nos prevenirmos contra a tendência em crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto.
Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, incapazes de abranger um conjunto, de formular um sistema. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores pertencem à primeira ordem, já que não conseguem apreciar as nuances de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucedem entre nós a um homem rude com relação aos homens civilizados. Mesmo aqueles que são capazes de o fazer podem variar nos detalhes, conforme os seus pontos de vistas, sobretudo quando se trata de uma divisão que nada tem de absoluta. Linneu, Jussier e Tournefort tiveram cada um seu método, sem que por isso a botânica mudasse no que quer que fosse. É que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem as suas características. Vimos e observamos. Julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. E agora o debate está aberto. Nossa, muito interessante, né? Muito mesmo, muito. Vamos começar do princípio. Você que é expert em biologia. Nada, só um aprendiz. Eu conheço daqui Linneu, né? Uhum. Que tem nome de francês, mas é sueco, né? Ele é mais famoso por causa da classificação. Jussier e Tournefort eram também grandes botânicos da época e se dedicaram a tentar criar formas de identificar as plantas, né, por outros sistemas. Por isso que eles talvez sejam menos famosos, que o sistema de Linneu foi o sistema que acabou imperando, né, a nível internacional, né, que também tem uma geopolítica do saber, né. Por exemplo, se eles talvez estivessem na Inglaterra, né, em outro, entendeu? Provavelmente a gente conheceria mais eles. Como eles não estão nesses países centrais, vamos chamar assim, a gente acaba não conhecendo muito, né? O que eu queria chamar a atenção aqui, que eu acho que é muito interessante, é o que ele falou sobre classificação, né? Que aí, quando a gente pega o livro Céu e Inferno, eu recomendo aos nossos ouvintes a pegar o livro, e quem não tiver, ir na internet, porque lá está disponível PDF e tudo mais. Lá no Céu e Inferno, na segunda parte, ele faz uma classificação um pouquinho diferente. Então, veja que interessante. Aqui na questão 100, ele já explica, olha, a classificação é meramente formal, didática, né? E pode ter outras classificações. Sim. E lá no Céu e Inferno, ele vai trazer para a gente um pouquinho diferente. Ele vai começar pelos espíritos felizes, né, que é muito interessante. A gente vê esses casos de espíritos felizes que desencarnaram e estão trazendo para a gente informações sobre o mundo espiritual. A gente vai ter os espíritos em uma condição mediana, né, que são aqueles espíritos que estão ali, né, no processo de reencarnação, evoluindo. E espíritos sofredores. Mas ele também traz uma outra categoria que é muito importante da gente destacar, que acaba que nessa classificação aqui inicial, ele não aborda muito, que são os espíritos suicidas, né? Porque, como a gente estava falando um pouco antes, é importante, né? A gente está num momento de transição planetária, várias pessoas, às vezes, começam a olhar a vida sem ter sentido, sem ter lógica, sem ter nada. E aí, muitas vezes, a tristeza, a apatia, né, falta de sonho, o desespero, são tantas possibilidades, acabam escolhendo esse caminho. Então, é importante a gente pensar sobre esse grupo especificamente, né? E ele também vai trazer os criminosos arrependidos, que é muito interessante também a gente olhar para esses grupos. Os espíritos endurecidos, que estão lá nesse terceiro ordem, e as expiações terrenas, aqueles que provavelmente, né, já entenderam essa questão da importância, estão entrando na segunda ordem, mas aí por uma necessidade de dar um impulso na sua reencarnação, eles então reencarnam em expiações bem duras, bem difíceis, bem desafiadoras, para poder justamente avançar nesse processo, né? Dessa sabedoria de construir não só ter o conhecimento, mas também ter a sabedoria, também colocar em prática esses desafios que a vida nos convida. Então, acho que é muito interessante os nossos leitores também pegarem lá o livro Céu e Inferno
e olhar essa outra classificação, né, que está no sumário, né, que muitas vezes passa despercebida, mas que é muito interessante fazer esse diálogo entre a questão 100 e essa classificação que ele apresenta para a gente. Guilhermina. Eu percebo que esse primeiro pedaço da questão 100, os espíritos colocam para nós exatamente isso, formas de classificação e de sistemas, porque dependendo da forma e do sistema que o autor vai classificar, na verdade são 3 tipos, 3 categorias, e as subcategorias é que a gente vai encontrar em outras literaturas espíritas, análises mais profundas desse ou daquele espaço. Eu queria observar interessante que desde o início, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que devem despojar. Ponto. Essa é a base. É quem está aonde, o que precisa melhorar e o que precisa fazer para melhorar. E aí, mais em seguida, essa classificação, aliás, não tem nada de absoluto, porque nada é absoluto. Não pode ser absoluto, porque são nuances e detalhes que cada um constrói em si e na sua trajetória pessoal. Então, as nuances, aí ele coloca aqui, muito interessante também, de um grau a outro, a classificação é insensível. Claro. E nos limites, os matizes se apagam. Claro. Porque é muito sutil o limite e a transição de cada espírito dentro da sua evolução espiritual. Inclusive, dá um exemplo lindo aqui, como no jeito da natureza, nas cores do arco-íris. Onde começa o laranja, onde termina o vermelho, onde vai. Porque a gente sabe achar lindo, mas você não tem limites organizados. Onde termina o laranja e começa o amarelo. Exato. E cada arco-íris é diferente em cada vez que aparece. Então, aí, assim, como no arco-íris, nos diferentes períodos da vida do homem, na nossa própria vida de encarnado. Se você parar para analisar a própria vida de encarnado, no homem adulto, se ele próprio analisa os momentos de vida dele, de infância, de adolescência, da idade de adulto jovem, as nuances são, e ele próprio, no que passa de período para período, as nuances não são fortes, são suaves. E na medida do próprio esforço, do próprio interesse, da própria avaliação, ele consegue caminhar. E aí ele diz aqui, falando sobre os sistemas e classificações científicas. E fala que os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Tem alguns que não são muito cômodos porque mostram muito aquilo que a gente realmente tem que fazer e tudo aquilo que nos incomoda, que nos mostra face a face com as nossas incapacidades e incompetências, isso nos incomoda, mas tem que acontecer, porque senão a gente se acha simplesmente o máximo. E aí, nada altera as bases da ciência, e assim é natural que os espíritos tenham divergido quanto ao número de categorias e tal. E aí eu queria colocar uma coisa aqui importante, que para eles o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, os sistemas, mas o pensamento é tudo. É a base de toda a formalização científica da coisa. E aí ele coloca no outro parágrafo mais uma consideração de que entre os espíritos, assim como sucede entre os homens, há muitos ignorantes. Lembremos de onde viemos. Exatamente. Temos um corpo hoje, mas já não houve época que não tivemos um espaço, né? De modo que não é só isso. É. Nós nunca saímos da vida espiritual. Sim, exato. Nós estamos envolvidos por espíritos o tempo todo. E o aprendizado é sempre, é contínuo. A gente que se às vezes desfarra, assovia, não quer saber. Mas o aprendizado é diário, é contínuo. Quando eu digo diário, é 24 horas por dia, não é só enquanto você está acordado na... Eu tenho Vamos agora interromper um instantinho só para a nossa vinheta, por favor. Isso vai ter papo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então vamos prosseguir. Vamos embora. Mas sim.
Eu acho muito válido a gente comentar também sobre o texto, né? Sim, a forma como Kardec texto, escreve aqui, e também comparando a questão 97, a forma como os espíritos respondem. A importância da gente ter uma noção integral das respostas e dos textos, e não partir de resumos, né? Às vezes as pessoas, só existe esse tipo de espírito e acabou. Então vou rotular tudo, todas as religiões, todos os grupos nisso. Isso é falta de leitura, isso é falta de aprofundamento. Então acho que a beleza desse texto, né, que Kardec fez esses comentários, como, né, a resposta dos espíritos na 97 nos convidam, né, a essa reflexão um pouco mais aprofundada e menos simplistas das coisas do mundo espiritual, né? Assim como nós espíritos, segundo ele aqui, até entre os espíritos que vivem no mundo espiritual tem divergência nessa classificação. Vamos imaginar entre nós, né? Se pensarmos aí nas várias religiões, no meio umbandista tem as várias falanges, né? No meio teosofia também tem outros grupos. Enfim, há várias formas de se sistematizar, mas os espíritos existem. Esse é o fato. Nós somos espíritos. Existe uma coisa que a gente não pode negar. O mundo espiritual, ele tem uma determinada segmentação, sim. Mas se nós pensarmos naqueles que não são superiores, eles são unificados no bem. Ou seja, na verdade eles estão nos chamando assim, unifiquem-se, tolerem-se, tenham boa vontade. Qualquer classificação é questão de opinião. Nós estamos aqui entrando num processo de classificação que, digamos assim, é para que nós possamos aprender e apreender. Já lá atrás, a classificação nos diz que a coisa é infinita, o número de classes é infinita. Se é infinita, cada pessoa está num determinado status de classificação que lhe é próprio. Só que, se nós colocarmos aqui um número infinito de conhecimentos, ninguém vai se compreender. Sim. É muito didática essa divisão, é uma questão Kardec. didática. É muito didática. Você chamou uma questão muito importante, muito interessante, que a gente não pode, assim, pegar o que o Kardec falou, e olha que o Kardec explicou que é só uma questão apenas de organização. Não é absurdo. E jogar todo o universo de possibilidades nisso. Eu passo pelo trabalho de atendimento aos desencarnados, que alguns chamam de desobsessão. Eu não acho que gosto desse nome, não. Para mim é um atendimento fraterno ao desencarnados. E uma certa vez chegou um desencarnado lá, que ele parecia um gigante, com uma figura, uma forma corporal muito díspara, né, que lembrava esses relatos bíblicos, né? E ele virou para mim assim, você não tem medo de mim? Eu falei, meu irmão, você é irmão em Deus como qualquer outro. Aí ele já se tranquilizou. Ah, que bom, porque eu sou um trabalhador do bem. Então, se você olhasse aquela figura... E tu ia expulsar ele da reunião. Mas eu tentei fazer o quê? São os rótulos, né? Os rótulos. São os essa rótulos. Classificação, só porque ele tem aquela imagem. E eu falei, por favor, me explique melhor, eu quero entender qual é o seu tipo de trabalho. E ele foi explicar. Do jeito dele, ele socorre, ele vai até as regiões, né, onde a dor e o sofrimento está maior e resgata as pessoas de lá. Olha que trabalho lindo. Só que ele tem... E aí ele me explicou por que aquela forma. Eu não perguntei, mas ele... curioso por que eu não tinha medo dele, porque ele falou, você está me vendo? Eu falei, não, sim, eu estou te vendo. Mas você não está nem com a voz assim, alterada? Eu falei, não tem motivo de ficar, porque se você veio aqui, que você, no seu coração, o bem germina, está ali. Permitido estar. Está fluindo, por isso eu não tenho medo. E aí ele foi me contar, não, porque assim, e contou a história. Então, para a gente tirar disso, de criar um rótulo, que na verdade a classificação é só didática.
Porque um espírito desse, imagina, deve ter um coração maravilhoso, porque depois ele foi ficando mais à vontade, contando as coisas que ele ficava feliz de socorrer, de fazer. Mas ele tinha aquela aparência que ele, naquele momento, achava que era mais adequada. Então a gente tem que parar com isso de classificar tudo dentro de quadradinhos. Não, porque se o nome é fulano de tal, é por causa disso. Porque também dentro do mundo dessa atendimento fraterno aos desencarnados, né, a maioria são sofredores. Sim. Então, infelizes, querem ser felizes, mas se tornaram infelizes. Né? E como o nosso querido... Né, na literatura que fala da psicologia vai dizer que, né, o amor, né, o ódio, a raiva é o amor enfermo, né? Olha que coisa linda isso, que a gente vai entender que aqueles que estão vivendo esse sentimento de raiva e ódio, na verdade estão com amor no coração. Se importa, né? Está se importando. Tá se importando. Né? E eles querem um colo, querem um abraço, querem um afago, para poder justamente voltar a serem felizes, como eu li na mensagem, como está lá no Céu e Inferno, que conta o caso daquele, né, cientista que tinha um problema e depois já encarnou como uma mãe, né, vivendo essa experiência da maternidade, do amor, mas teve uma vida de expiações muito difíceis. Esse estudo, né, vem nos convidando ao autoconhecimento. Incrivelmente como vem nos convidando ao autoconhecimento, porque nós não temos condições de julgar ninguém e rotular. Esse é o espírito X, esse é Y. Não temos, né? Nós somos meros investigadores, né, estudiosos da doutrina espírita. Eu gosto muito dessa nomenclatura. Sou estudiosa, né, da doutrina espírita, tenho muito a aprender. Mas, enfim, não temos condição, porque nós não conhecemos nem a nós mesmos. Como podemos julgar e dizer que conhecemos, rotular, etiquetar um outro indivíduo, uma outra criatura divina? Não, e dentro, aproveitando o gancho, trazendo aqui para a nossa realidade, fazemos isso também no nosso cotidiano. E aí vem a história do pré-conceito. É o pré-conceito. Porque a gente faz, digamos assim, um estereótipo de coisas, pessoas, comportamentos, porque de que nós achamos que são assim, assado, que tenham determinado tipo de forma de ser. Nós não somos assim. Nós também temos nuances. Nós também variamos de acordo com cada circunstância, com cada situação. Então, a gente, geralmente, sem raciocinar, claro, a gente espera do outro atitudes que a gente não faz. Atitudes que a gente não procede. E aí, esse texto está mostrando exatamente isso. Porque as nuances dos espíritos são muito sutis. E, como você disse, Alessandra, o crescimento vai depender única e exclusivamente da nossa capacidade de agir conforme as leis de Deus, conforme a gente aprende, conforme a gente estuda. E por aí vai. Senão eu vou ficar falando tempo. E por isso que Jesus dizia, né? O reino de Deus está dentro de vós. Enquanto a gente estiver mirando para fora, julgando, rotulando, a gente está longe do caminho do Cristo. É o caminho do Cristo. O que o Cristo nos ensinou é a internalização, a interiorização. Aquela famosa dúvida, o que Jesus faria nessa situação? Essa é a famosa frase. O que Jesus faria? Então, gente, hoje o que a gente percebe nitidamente que estamos iniciando um processo de aprendizado. A classificação de que nos fala Kardec, ela é uma necessidade, é uma ferramenta de aprendizado. Dia virá que nós podemos compreender o todo, mas não adianta você conseguir ler um dicionário inteiro se você não aprender A, B, C, D, E, F, G, H e por aí vai. Isso só no nosso alfabeto. Lembramos que existem diversos alfabetos na humanidade. Então, né? Reflitamos, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todos sempre, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E talvez pode ser que esse capítulo seja o mais importante para nós, pelo menos para a nossa virada de chave na nossa vida. Ou seja, nós estamos todos buscando a salvação de alguma forma. Não importa a concepção de salvação que cada um tenha. Todos querem ser salvos, porque eu não creio que haja aqui, hoje, vivendo aqui no nosso planeta, pessoas que se considerem salvas de tudo, isentas de qualquer problema, livres de qualquer situação dramática. Eu acho que todos nós estamos passando por situações das quais nós gostaríamos de nos livrar. Ou seja, gostaríamos de ser salvos dessas situações momentâneas. Imagina que se houver a perspectiva de que após nós deixarmos nossa existência aqui, ainda vamos ter que enfrentar outras situações problemáticas das quais nós não temos o menor conhecimento. E cada entendimento religioso vê isso de uma forma, independentemente da maneira como você acha que vai ser a vida após o desencarne. Todos sabemos que é uma surpresa. Ninguém pode garantir que vai ser assim, vai ser assado, ninguém sabe. Nós temos esperança de que vivamos de uma coisa melhor. Daí, na época, os judeus pensavam a mesma coisa. Eles queriam, que chamavam a vida eterna, a vida com Abraão. Eles não tinham noção de reencarnação, essas coisas. Mas sabiam que após a morte, eles iriam para algum lugar. Eles não eram materialistas, achar que morreu, acabou. Não. Eles achavam, então tinham dúvidas. Cada um pensava de uma maneira, haviam várias correntes. Dentre elas, havia a dos fariseus. Esses acreditavam realmente que muitas vezes aquilo que você estava fazendo aqui na vida seria importante para a vida futura, seria determinante para o seu conforto, a sua satisfação, o seu bem-estar no futuro. Outros, como os saduceus, achavam que a recompensa das suas boas ações seria dada nesta própria vida, mas todos tinham ideia de que no futuro podia acontecer alguma coisa. Então nós queremos nos livrar, nos salvar das situações dramáticas que estamos vivendo hoje, mas também estamos preocupados com a situação que eventualmente podemos vir a passar e nem sabemos como vai ser. Então a proposta do Espiritismo, que é explicitada neste capítulo, é que para alcançar a salvação só há um caminho, é a prática da caridade. Ou seja, fora da caridade, fora da prática da caridade, não vai haver salvação, amigo. Você vai continuar na situação que está. Ou pode ser até que piore, não sabemos. Então, por isso que eu disse, esse capítulo aqui é um capítulo que tem que ser olhado com carinho, porque se nós entendermos isto e decidirmos e conseguirmos pôr em prática essa situação da prática da caridade, nós estaremos diminuindo muito os nossos problemas do momento e os problemas do futuro. Por isso que eu acho que esse capítulo aqui é um capítulo extremamente importante. É uma virada de chave na nossa vida.
queremos ficar como estamos, tudo bem. Se você se considera uma pessoa que está no bem bom, no conforto, material, moral, espiritual, tudo bem. Vida que você continua fazendo o que você está fazendo. E eu quero crer que talvez você esteja até praticando a caridade, até sem saber, mas se não estiver, creia que todo esse bem bom que você está passando e que acha que é o melhor que há para você, pode ser de curto prazo, ninguém sabe. Então, para que seja uma situação boa para agora e para sempre, temos que praticar a caridade. Então, nós vamos estudar aqui nesse estudo de hoje, esse item do capítulo 15 que diz o mandamento maior. É baseado em Mateus, no seu capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, diz assim, esta passagem aqui. Mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, fechara a boca dos saduceus, se reuniram e um deles, que era um doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês sabem que os judeus, não importa a qual facção pertencessem, saduceus, fariseus, o que fosse, eles tendiam a cumprir a lei, que eles chamam de lei. São os preceitos trazidos por Moisés, desde a tábua dos 10 mandamentos, como os outros 600 e tantos, assim, pequenos mandamentos, pequenos ordenamentos que Moisés trouxe para eles, muitos ligados a só à vida social, à vida política, à vida econômica, à vida do dia a dia, mas até da vida religiosa, os preceitos religiosos, tudo o que tinham que fazer, Moisés trouxe isso tudo, nos 10 mandamentos e mais nos 600 e alguma coisa que ele deixou. Então, os judeus tendiam a obedecer isso. Mas vocês já de concordar comigo que obedecer a 600 e não sei quantos mandamentos é complicado, até porque muitos eram conflitantes. Então, você fosse seguir ao pé da letra, você estava atendendo um, podia estar não atendendo o outro. Então, a dúvida do fariseu era válida. Ele era um doutor da lei, ele conhecia esses 600 e tantos mandamentos. Então, Jesus diz que o que ele está dizendo, Jesus, equivale a tudo o que está nesta lei. Quer dizer, ele não vai precisar seguir tudo aquilo, basta que ele siga este que Jesus está propondo, que ele está de acordo com a lei. E incluiu Jesus também os profetas, ou seja, tudo também que os profetas trouxeram de ensinamento. Que os profetas vieram no sentido de esclarecer tudo isso, para facilitar a vida das pessoas, e alguns predizeram alguma coisa que porventura viesse a acontecer. Mas eles trouxeram ensinamentos importantes, com figurações, com parábolas, para facilitar o entendimento das pessoas. Então Jesus reafirma, estes 2 mandamentos que eu estou propondo aqui substituem folgadamente tudo que está na lei, 600 e tantos mandamentos de Moisés, e tudo que os profetas informaram e trouxeram para vocês. Se vocês não tiverem acesso a isso, não há problema. Se seguirem esses 2 que eu estou passando, vocês estarão salvos. Então Jesus simplificou a vida deles e, consequentemente, a nossa. Porque é muito mais fácil termos, né? Mas é muito, vamos dizer assim, mais compreensível para nós atender a 2 mandamentos, que no fundo é o mesmo, como disse Jesus, do que atender 600 e tantos. Não tem que ser um advogado para poder conhecer tanta lei, gente. Então, mais uma vez, Jesus veio facilitar para nós o caminho. Então, o que Allan Kardec comenta aqui?
A caridade e a humildade está o único caminho da salvação. Ou seja, o caminho da salvação para chegar até o reino de Deus é a caridade e a humildade. Egoísmo e orgulho é o da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma, de todo e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Jesus já reduziu o tamanho das leis que temos que cumprir de 600 e não sei quanto para 2. E mesmo esses 2, nós temos dificuldade às vezes de entender como pô-los em prática. Nós entendemos as palavras, compreendemos isso, mas não entendemos exatamente como pôr em prática. E aí, neste caso, Kardec reduziu esses 2 em 1, que é fora da caridade e não a salvação. Porque ele diz: o que é amar a Deus? Jesus está dizendo que temos que amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Muito bem. Mas nós sabemos realmente o que é amar Deus? Como é que eu amo Deus com todo o meu entendimento? Como é que eu amo Deus de todo o meu espírito, de todo o meu sentimento? Vamos falar a verdade, a gente não tem noção disso. Podemos assim achar: eu amo Deus. Como é que você ama a Deus? Como você sabe que você ama o seu filho, os seus filhos? Como é que você demonstra esse amor aos seus filhos? Querendo o bem deles, fazendo tudo para que eles sejam felizes, atender dentro do possível as necessidades, os desejos e até as frivolidades deles. Os está amando. Se você precisar, às vezes, dar uma correção de algum rumo que eles estejam tomando, você vai dar a correção, que é para que eles no futuro não sofram consequências desse caminho errado. Isso é amar, no nosso conceito. Não está errado isso. Mas nós vamos fazer isso com Deus? Como assim? Vamos querer o bem de Deus, gente? Nós vamos determinar o rumo dos caminhos de Deus? A única coisa, talvez, que nós podemos atender nesse sentido de amar a Deus é fazer a sua vontade. Isso aí, como eu faço a vontade do meu filho, eu vou fazer as vontades de Deus, de repente está ao meu alcance. E qual é a vontade que Deus tem? Eis a pergunta. Qual é a vontade de Deus que Ele quer que eu faça? Antônio, chega aqui, eu quero que você faça isso. A vontade de Deus. Se você fizer isso, você está me amando. Aí Jesus vem nos facilitar. Qual seria essa vontade de Deus? E que se eu fizer isso, eu estou amando Deus. Eis aqui o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente, peraí. Então o que Deus me pede, a vontade dele, é que eu ame o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu amar o meu próximo, eu estou amando Deus. Porque, como diz Kardec, não se pode verdadeiramente amar Deus sem amar o próximo. Como é que eu digo que estou amando Deus, fazendo as vontades de Deus, se eu não amo os seus filhos? Os próximos são os filhos de Deus, como eu também sou. Não é verdade? Como é que alguém pode dizer que me ama, que faz as minhas vontades, se não ama meus filhos? Se os trata mal? É uma incoerência. E tem Kardec que está dizendo: se você quer amar Deus, tem que amar o próximo, como Jesus disse.
Amar o próximo é a mesma coisa que amar Deus. Ninguém pode amar Deus sem amar o próximo. E sem amar o próximo, e amar o próximo sem amar a Deus. Ou seja, no momento que eu estou amando o próximo, eu estou amando a Deus, não preciso me preocupar. Se eu fizer o bem ao próximo, amar o próximo, atendê-lo e tal, for caridoso com relação a ele, eu estou sendo com relação a Deus. Então, está mais ou menos explicado aqui para nós a situação. E aí, para facilitar mais ainda, nós estamos com a dificuldade ainda, quer dizer, amar o próximo, tudo bem, fazer as vontades, como faço com meu filho, mas meu filho, eu sei quando pode, quando não pode, o que deve, o que não deve, o que pode ser prejudicial, o que não pode, eu vou balizar, vou esclarecer, vou fazer as vontades dele, atender em todas as necessidades. Aí não é complicado para mim. Agora, o próximo, será que eu tenho condições morais minhas de atender ao próximo da mesma forma que eu atendo ao meu filho? Está necessitado disso ou daquilo, eu vou prover. Se ele está com dificuldade disso, eu vou atender. Se ele me pede isso, eu vou providenciar. Apesar dos meus limites. Ou se ele pede alguma coisa, eu decido alguma coisa que eu vejo que não... Fico em dúvida, será que isso é uma boa? Será que não é uma boa? Será que se eu negar, estarei contra a caridade? Será que se eu atender, eu vou estar o prejudicando, porque é uma coisa que talvez ele vai fazer mau uso? Qual é o padrão que eu tenho para saber se realmente eu estou amando o próximo, atendendo o próximo, fazendo a caridade? Que a caridade, segundo teria o pensamento de Jesus, está na pergunta 866 do Livro dos Espíritos, é praticar fazer a vontade, ou seja, ser benevolente, ser indulgente e perdoar. Basicamente é isso, né? Benevolência, indulgência, perdão. Essa é a caridade, seria, segundo Jesus. Ora, eu ser benevolente é querer o bem ok, eu vou querer o bem do próximo. Indulgente com as coisas que ele realmente faz, o modo dele, como ele é assim ou tal, vou aceitar. E perdoá-lo das ofensas que eventualmente ele te fizer. Basicamente é isso. Mas será que na hora vamos ver, eu tenho noção, eu tenho certeza que aquilo que eu estou querendo é o bem para ele, ou eu estou negando uma coisa que é o bem? É complicado para eu decidir. Então Jesus mais deu o parâmetro para nós sabermos se estamos ou não atendendo o próximo realmente aquilo que ele precisa, na caridade que tem que ser feita a ele. Qual é esse parâmetro? É fazer a ele o que eu gostaria que fizesse a mim, ou seja, amar ao próximo como a mim mesmo. O que eu amo em mim, o que eu gosto para mim, o que eu quero para mim, como eu sou indulgente comigo muitas vezes no meu modo de ser, nas coisas que eu faço que as pessoas não gostam, eu me relevo, eu sou assim e tal, eu dou sempre desculpa para mim, e perdoar o próximo como eu perdoo a mim. Eu quero que os outros me perdoem quando eu faço as coisas erradas. Então eu tenho um padrão para amar Deus. Qual é o padrão para amar Deus? É amar a mim mesmo? É fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. Também Jesus vai falar isso lá no texto de Mateus, em outra passagem. Né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. É o padrão. Então, atendendo a este padrão, eu estou atendendo o amor ao próximo e estou atendendo o amor a Deus. E o que Kardec simplificou? Como ele simplificou? Como se chama isso? Atender ao próximo naquilo que ele precisa, e o padrão, se é muito, se é pouco, se devo, se não devo, é o que eu gostaria que ele fizesse comigo se fosse a inversão da situação. Se a situação fosse o inverso, eu gostaria que ele fizesse assim comigo, então eu vou fazer assim com ele. Como se chama isso? Caridade. É a caridade. E, acima de tudo, tenho que ser humilde para fazer isso. Porque, às vezes, nós temos uma tendência, ao praticar a caridade, de deixar uma nossa soberba atuar. Jesus não tocou nisso, mas Kardec fala caridade e humildade.
Como o próprio Buda também falava. Qual é o mandamento principal do Buda? Humildade para com Deus e compaixão com o próximo. Eu tenho que ser humilde com Deus e com tudo. Ser compassivo com o próximo. Ou seja, atendê-lo, amá-lo, praticar a caridade, compreender as coisas e tal, de uma forma humilde. Não posso atender o próximo, fazer a vontade dele com soberba. Não posso ser indulgente, relevando e botando o dedo na cara. Botei assim, eu te relevo e tal, vida que segue, mas esse mais é que não dá. Ou perdoar, de falar, ou te perdoar, mas não faz de novo. Não posso fazer isso. Isso eu estou extrapolando, isso não é a caridade, isso aí é um benefício que eu estou fazendo, mas não é a caridade. Que a caridade está implicitamente ligada à humildade e vice-versa. Então, por isso que eu digo, este capítulo, neste item aqui principalmente, é o nosso divisor de águas, é a mudança de chave. O que nós queremos para o nosso futuro? Atender a isto aqui, com certeza, nos fará um bem enorme. Vamos começar a nos beneficiar imediatamente, instantaneamente, dos reflexos dessa prática. E no futuro, então, nem pensar. Nós estamos evitando muita encrenca no futuro se praticarmos a caridade e formos humildes. Como diz o Buda, repetindo, humildes para com Deus e compassivo para com o próximo. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.